Olá, pessoal do segundo ano. Espero que vocês estejam bem, suas famílias também. Saudades de vocês já, viu? Muito ruim assim ficar conversando com um computador chamado celular. Mas é o que tem para esse tempo de pandemia. Vamos continuar? Segundo ano, página 31, princípio da ondulatória. A gente vai falar um pouquinho sobre teoria e um pouquinho de aplicação matemática aqui, tá bom? Eu peguei dois exemplos da internet, dois exercícios da internet, mas vou explicar mais detalhadamente do que a internet explica para vocês, tá bom? Porque eu sei a dificuldade que é ler um texto e não ter explicações mais detalhadas. Bom, vamos lá. Primeiro, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, você precisa de um sólido, de um líquido ou de um gás, como o ar. Minha voz, por exemplo, está passando pelos meus pulmões, saindo dos meus pulmões, passando pelas minhas cordas vocais e chegando até o microfone no celular. Ou seja, ele está se propagando por meios com materialidade, tá bom? Então isso são ondas mecânicas. O som, um terremoto, né, uma batida na parede que você escuta do outro lado, isso são ondas mecânicas. Uma pedra jogada no lago que forma aquelas ondas. Então isso são ondas mecânicas que precisam de um sólido, de um líquido ou de um gás para se propagar, para chegar até o seu ponto de destino, tá bom? Então, qual é a característica das ondas mecânicas? Elas precisam, tá? Elas precisam de materialidade. Ou seja, ela precisa de um sólido, ela precisa de um gás ou ela precisa de um líquido para se propagar. Senão ela não se propaga, tá? Como a gente já falou sobre aquelas explosões em filmes lá no espaço. Aquilo lá é para dar emoção, porque na realidade não existe som no espaço quando uma nave explode, por exemplo. Assista o filme Gravidade que vocês vão entender, tá? Bom, e as ondas eletromagnéticas? Bom, meu celular toca em qualquer lugar? Não, em qualquer lugar não, porque ainda vocês não chegaram no terceiro ano para a gente falar sobre isso. Mas vamos dizer numa situação comum. Pode 30 celulares tocar ao mesmo tempo dentro da sala de aula? Pode. E se a porta estiver fechada, professor? Ele vai tocar. E se os vitrôs de vidro estiverem fechados, professor? Ele vai tocar. Porque a onda eletromagnética que sai da torre e vem até o seu celular, ele tem uma determinada frequência, que é o número do seu celular. O seu número é uma frequência, tá? Que nem aquelas que tem no radinho, 870 kHz, 1400 e não sei o que, megahertz, aquilo que aparece no rádio do carro tal, aquele número é uma frequência. O número do seu telefone também é uma frequência. Mas como é que a onda eletromagnética se propaga? Bom, os astronautas se comunicam por onda eletromagnética também, através de rádios, porque o som não se propaga lá, então ele usa o rádio. Então, a onda de rádio, a onda do seu micro-ondas, a onda que vem até a sua TV através da antena externa, isso são ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética. Lembra que o Sol traz luz até a Terra. Ele presenteia a gente todos os dias, mesmo estando com nuvem, o Sol está lá em cima de nós, né? Passando pelas nuvens, denotando claridade. Essa luz percorreu o vácuo, a ausência de matéria, e chegou até a Terra, tá? Então, ela é uma onda eletromagnética, por isso que ela conseguiu sair do Sol e chegar até a Terra. Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam tanto na presença da materialidade, sólido, um gás, um líquido, e também na ausência dela, tá bom? Então, as ondas eletromagnéticas não precisam de matéria, tá? Para se propagar. Ok?
E feito isso, nós vamos para o primeiro exemplo que eu escolhi para vocês. Tá? Eu vou ler com vocês, mas esse exemplo está lá no site do Brasil Escola. Se você acessar lá o Brasil Escola, você vai ver que está lá numa listinha de exercícios do princípio da ondulatória. Tá? É o segundo exemplo aqui, tá? O primeiro é de cálculo, vou deixar para o finalzinho da aula. Então eu vou ler. Ele diz assim, ó. As ondas são formas de transferências de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas que precisam dos meios materiais para se propagarem. Ó, ele está te ensinando aqui, ó, fazendo você lembrar da aula de sala de aula, tá? E ondas eletromagnéticas que podem se propagar tanto no vácuo, na ausência de matéria. Vou até grifar aqui para você, ó. Lembra que vácuo, sinônimo de vácuo no dicionário é ausência de matéria, tá? Tem até uma piadinha que eu contaria na sala de aula, mas eu não vou contar aqui para não atrapalhar o entendimento de vocês. Como em alguns meios materiais, tá? A maioria dos meios materiais permitem que as ondas eletromagnéticas se propaguem. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente. Cuidado, tem alguns vestibulares, ele pede a incorreta. Aqui ele está pedindo a correta. Qual é a correta? Além da gente falar da correta, a gente vai explicar para você por que as outras estão incorretas. E aí você vai ver que o exercício é uma aula em si, tá? Então vamos lá. Podemos afirmar corretamente que a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda. Com certeza. Por que você não pode ficar no meio do dia naquele sol esturricante? Porque naquele momento a frequência do sol, da luz solar, ela é muito intensa. Então ela prejudica a tua pele, ela envelhece, ela pode desenvolver um câncer de pele, que é silencioso. Então, veja bem, é muito perigoso ficar em alta frequência. Existe lâmpadas que são usadas por fisioterapeutas, ela beira o ultravioleta, tá? Para quê? Para que ela possa induzir o medicamento a fazer efeito mais rápido naquela região do seu corpo, tá? Quem tem amigos, familiares, fisioterapeutas pode até conversar sobre isso. Letra B. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Aqui o erro, ó. Totalmente errado. Isso aqui está errado. O som não é uma onda eletromagnética. O som é uma onda mecânica, tá? Aqui está errado. O som, se fosse uma onda eletromagnética, se propagaria lá no espaço sideral. Está errado. Letra C. A luz visível é uma onda mecânica. Aqui o erro, ó. O erro ao contrário. Está errado. É uma onda eletromagnética. Tá? Está errado. Letra D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, não. O infravermelho, não. E as micro-ondas? Não. Nenhuma dessas três frequências são visíveis ao olho nu, tá? O violeta é a última cor do arco-íris. O vermelho tá lá no arco-íris. Mas as micro-ondas você não vê. Você fica olhando lá dentro do micro-ondas, você não vê. Você só vê lá a canequinha girando, o prato girando, mas você não vê as micro-ondas geradas pelo magnetron que fica atrás daqueles numerozinhos que você aperta ali no micro-ondas, tá bom? E letra E, o infrassom é uma onda eletromagnética com frequência baixo audível. Ó, loucura, ó. Som e eletromagnética. Não, é uma onda mecânica, tá? Não, tá errado. É uma onda mecânica. Som, não importa se é ultrassom ou infrassom, sendo som, tá? É onda mecânica. Então a primeira é a correta, tá? Ou seja, quanto maior a frequência, a onda eletromagnética causa maior dano, tá? Então é diretamente proporcional. Bom, feito essa questão da teoria aí, nós vamos para a parte
matemática do princípio da ondulatória. Ok? Então, o princípio da ondulatória, ela é muito clara. Tá? É uma formulinha muito simples, de nível de fundamental, não tem dúvida. Como é que eu calculo a frequência de uma onda? Bom, para calcular a frequência, eu devo saber qual é a velocidade dessa onda, tá? Lembra que em metros por segundo, no sistema internacional, lembra desde o primeiro ano, quem me acompanha, dividido pelo comprimento de onda, tá? Pelo comprimento de onda. Professor, tem simbologia? Tem. É o F de frequência, V de velocidade e esta letra grega para o comprimento de onda, tá bom? Ok? Aí no seu caderno tá aí a simbologia aí no texto, você pode ler. Mas eu estou tirando o cerne, quer dizer, eu estou tirando o que é importante mesmo para vocês, principalmente para o Enem, que a maior parte de vocês vai usar o Enem para obter vaga nas suas universidades. Então vamos ler o segundo exemplo para a gente ir concluindo a nossa aula, tá? Para não ficar muito longa. Olha lá. O segundo exemplo tá assim, tá lá no Brasil Escola também, tá? O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui um comprimento de onda igual a 17 metros. Olha o que ele te deu aqui, ó. Ele te deu o comprimento de onda aqui, ó. 17 metros, tá bom? Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebido pelo ouvido humano. E aí ele te dá a velocidade do som no ar. Cuidado, hein? A velocidade do som no sólido é maior, no líquido também é maior do que o ar. E ele dá aqui, ó, 340 metros por segundo. Então ele te deu as duas coisas que você precisa para calcular a frequência, tá? Ele te deu as duas coisas. Ele te deu o comprimento de onda e ele te deu a velocidade. Então você vai lá e faz o seu cálculo, tá? Eu vou fazer aqui no próprio exercício, tá bom? Então a frequência ficaria aqui, ó. Lembra da formulinha, hein? Velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então a velocidade é 340 dividido por 17, que é o menor comprimento de onda possível. Fazendo o seu cálculo aí, tá? Você vai ver que 34 é o dobro de 17, então isso aqui vai dar 20, tá bom? 20 Hz. Hertz é a unidade de frequência, tá bom? Lembra que eu já falei do rádio do carro do seu pai, dos seus responsáveis, do seu amigo. Tá lá, HZ, lá no painel do carro, no radinho, lá tá escrito HZ, Hertz, que foi um físico que estudou muito isso. Então vamos lá? 50 Hz? Não, tá errada. 15 Hz? Também não, tá errada. 17 Hz tá errada, 20 Hz tá certo. Então seria o item D na sua universidade. Lembra que esses dois exercícios são de vestibulares. Eu só tirei a faculdade aqui, porque não tem importância, mas daria 20 Hz, tá bom? Então, cuidado com a teoria. Onda mecânica precisa de matéria para se propagar, onda eletromagnética não precisa. A luz é assim, a onda que liga o seu rádio é assim, a onda que vem pela antena externa da sua televisão é assim, a onda que faz o seu celular tocar é assim. Lembra que o seu celular é um tipo de rádio, né? E o princípio da ondulatória, que é para calcular a frequência e a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Ok? Um abraço, galerinha. Se cuida. Na próxima aula eu já coloco uma atividadezinhas para vocês fazerem, tá bom? Fiquem atentos aí que eu coloco amanhã.